Nicola Rosica, Jaime Barbosa Pinto Guimarães, Caetano Spinelli, José Luiz Schroeder, Alberto Secchi, Juvenal Cordeiro Falcão, José Gertrudes, Fernando de Andrade, Ricardo Strelov, Fernando Sat, João Seixas Brito, Manuel Duarte da Silva, Amadeu Faustini, Romão Filgueira, Amaro Miranda, José Antenor de Paula Barreto, Amaro Tavares, Antônio Bernardes, Bernardino Marques da Silva, Saturnino de Almeida Paiva, Almerindo José de Melo Tavares, Teófilo Otônio Jacob, Dionísio Pereira da Silva, Mário Salgueiro Viana, Valdemiro Petrone, José Rodrigues, Luiz Cândido, Arthur Pereira de Holanda, Jovencio Henrique Pereira Dias, Manuel Gomes Vidal, Moacir Oliveira de Souza, José Alberto de Andrade e Olavo Cardoso. Estes são os 33 mártires do integralismo. São estes os mártires do Sigma. Quem entra às fileiras do integralismo não morre, se imortaliza na alma e no coração dos camisas verdes. Este 11 de maio de 2022 se completou mais de 80 anos naquilo que a historiografia brasileira chama de levante integralista. Ao lembrarmos e refletirmos a data, ao estudarmos a verdadeira história que está por trás do 11 de maio de 1938, e além do mais, quando estudamos a história dos mártires integralistas, os 33 mártires integralistas, ficamos perplexos ao contemplarmos a história dessas pessoas, pessoas simples, humildes, que trabalhavam muito, que viviam com dificuldades, mas que estavam dispostos a lutar, vencer ou morrer por um ideal. Resumidamente, o ideal destes homens era Deus, pátria, família. Aquilo que resume perfeitamente o idealismo dos homens de verdade, dos homens que querem revolucionar a história, mas revolucionar verdadeiramente. Não digo como uma revolução feita de quartéis, ou de ruas, ou rebelião, anarquia. Isso não é revolução. Eu digo realizar o verdadeiro sentido da revolução, que é a revolução de almas e corações. Ao estudarmos a história de vida de homens como Nicola Rosica, que era apenas um simples operário de Bauru, São Paulo, casado, pai de 2 filhos, e que numa passeata integralista, onde Plínio Salgado, o chefe, era alvo de um comunista, alvo de uma arma de fogo, claro, este não pensou 2 vezes em se atirar na frente do chefe e levar aqueles disparos por ele. Precisa ter uma hombridade, uma coragem e um amor ao seu semelhante para se fazer aquilo. Talvez os companheiros não imaginassem tanto, ao menos naquele tempo, que o número de mártires iria aumentar tanto. Talvez sim, talvez não, ao menos, afinal de contas, aqueles eram períodos muito violentos, né? Aqueles que se levantavam em defesa da vida, da pátria, da fé, da família, das tradições, das virtudes, eram alvos
do comunismo, alvos de Moscou naquele tempo, e sofriam a inércia do liberalismo no país, que permitia que as forças ocultas e aquelas desagregadoras da pátria convivessem em harmonia e articulando as suas rebeliões e os seus conchavos. O 11 de maio de 1938 deve ter uma significação primordial, principalmente para nós jovens da quinta geração integralista. Nós devemos nos espelhar, imitar os mártires, imitar aqueles que se sacrificaram, que doaram suas vidas pela construção de uma nação. Somos integralistas da quinta geração, mas não deixamos de ser, ao menos muitos de nós, não deixamos de ser, frutos dessa geração de jovens atuais. Jovens que debocham do patriotismo, que não respeitam o hino nem a bandeira, que não respeitam os conceitos de família, o conceito, aliás, cristão de família, que ironizam a fé em Deus e aqueles que têm fé em Deus. Atualmente, honra, deveres, disciplina, ordem, amor de verdade, eu digo, são palavras com significados que ferem de ferro em fogo essa geração que, não exagero em dizer, alheia a estas coisas, debocha desses significados e as tem como coisas horríveis. Querem ser servidos, mas não querem servir. Querem que os outros se sacrifiquem por eles, mas detestam o pensamento de se sacrificarem. Mais ou menos é este o panorama da maior parte da juventude brasileira. Isso é uma pena, isso é lamentável, porque são forças que se dispersaram, forças de uma rica construção nacional que foram envenenadas pelas doutrinas marxistas e liberais. Somos aqueles que não se renderam a elas, que resistiram. Nós integralistas da quinta geração somos aquela trincheira que não se rendeu, que nem vai se render, que somos teimosos. Sabem aquela teimosia que vem da juventude e que irrita os nossos inimigos? Pois é. Somos jovens e não cultuamos uma falsa juventude, uma juventude da qual não há deveres, que tudo é permitido, que tudo é legal. Somos uma juventude que cultua a responsabilidade, que cultua a consciência de dever e o espírito de sacrifício. Somos a juventude que tem fé em Deus. Somos a juventude que não se rende, que não se vende, que não se entrega. Tudo isso, claro que já faz parte dos nossos valores morais particulares, mas deve se inspirar também na atitude de grandes homens que foram responsáveis pela construção de uma tradição, de uma história riquíssima como a nossa, de um patrimônio que nos foi legado. Estudemos a história do Brasil, cultuemos nossos heróis, tanto civis como militares. Apreciemos a arte nacional e sua beleza. Nos encantemos com a nossa história militar e com os nossos feitos em armas, e com nossos feitos na cultura, na diplomacia. Nosso povo tem valor em todos esses aspectos.
cabe a nós estudar, agir e ensinar, pois, como integralistas, somos automaticamente professores de nacionalismo, professores de brasilidade. Algo que não pode existir em nosso meio é algo chamado comodismo. Comodismo não constrói uma nação, comodismo não constrói uma vida heróica, como assim bem queria o chefe nacional e perpétuo Plínio Salgado. Comodismo, preguiça, prevaricação, aquela ideia de deixar tudo para a última hora, de adiar os deveres. Não, o dever exige que seja feito hoje, agora. As palavras do Almirante Barroso no calor da Batalha do Riachuelo, na Guerra do Paraguai, nunca foram tão significativas no momento atual da nação, principalmente para nós integralistas, nós nacionalistas, patriotas que amamos nossa pátria e que ansiamos em vê-la grande, forte, unida, indivisível e próspera e feliz. Então, devemos nos lembrar daquelas palavras. O Brasil espera que cada um cumpra com seu dever. Foi essa palavra que reanimou os nossos homens, as nossas tropas, no calor do combate e nos fez vencer aquela batalha encarniçada. A batalha que se trava hoje em defesa da fé, da vida, da liberdade, de Deus, da nação, é uma luta encarniçada. E a guerra que vivemos é das mais cruéis que se possa imaginar. Pior do que as guerras que se usam armas. Essa guerra é uma guerra cultural. Uma guerra cultural, companheiros. Se não tivermos um papel essencial em combatermos esse fronte, seremos derrotados. E o integralista que, ao menos o brasileiro ou a brasileira que adere às fileiras dos camisas verdes, deve vir com o ideal de vencer, de lutar e vencer. Se estiver disposto a lutar, mas não estiver disposto a vencer, não venham. Faça esse apelo, com todo respeito e com toda dignidade. Pois você será um estorvo para si e para os seus demais. Mas se está disposto a vencer, a lutar, a dar verdadeiramente sua vida pelo bem, pelo futuro da nação, pelo seu próprio futuro, então serás muito bem-vindo. E aqui encontrarás os teus irmãos e a tua glória. Nós devemos seguir atentamente o exemplo de nossos grandes brasileiros, de nossos grandes companheiros, que tiravam do pouco que tinham para contribuir com aquela causa gigante em defesa da nacionalidade, em defesa de nossa pátria. Aqueles que estiveram dispostos e que realmente deram seu próprio sangue em combate com os comunistas, que venceram e morreram. E aqui digo algumas palavras sobre o significado autêntico do 11 de maio. Abre aspas. Diante do túmulo dos seus mártires, os integralistas não choraram pelos que morreram, choraram pelos que mudaram. Para que chorar por aqueles mortos que estão mais vivos que os vivos? Não se chora o heroísmo dos valentes, chora-se a defecção dos covardes ou a deturpação dos oportunistas. Não se lamenta a glória dos mártires, lamenta-se que os vivos não construam com a vida a mesma grandeza que os mortos construíram com a morte. Aquelas cinzas sagradas impedirão que um movimento destinado a simbolizar a epopeia
Degenere em comédia liberal democrática. Eles livraram o movimento do Sigma da vergonha de atuar passivamente, uma traição hedionda sem esboçar uma parcela de reação. Não seria possível que, a um sopro do tirano, toda aquela estupenda estruturação política, doutrinária, disciplinar e hierárquica redundasse em nada, absolutamente em nada. Foram eles, os mártires do 11 de maio, que nos propiciaram o clima moral de nos erguermos e nos firtarmos a nós próprios, sem constrangimento. Esta a grande significação do 11 de maio. Imitemos nossos companheiros, imitemos os grandes brasileiros. Sempre lembremos da grande significação do 11 de maio e de todos aqueles que se martirizaram por essa causa que é apenas uma coisa, a grandeza do Brasil. Por Cristo e pela nação, Anauê.